É isso aí, então, dando sequência na programação da Cultura 1030, do nosso Cultura Notícias de hoje. Nós já estamos aqui com a vereadora Yasmin, que vai conversar conosco a respeito da sua ida a Brasília e vermos aí o que foi a agenda lá e quais foram os contatos. Agradecer sempre a Dutra Despachante, aqui na rua André Poentes, em frente à Rádio Cultura, Uninter, maior universidade AD do Brasil, Jacques Oliveira Imóveis, Companhia do Óculos no Calçadão, Reveste Pisos e Acabamentos, Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, Nilson Motopeças, Móveis de Casa, Funerária Ângelos Pax, Mercado Huber, Agibem e Vrag, Despachante Documentalista de Trânsito. Vereadora, satisfação, bom dia. Vamos dar uma ajeitada no microfone com a vereadora, para ficar melhor um pouquinho aqui, né? Para a vereadora poder se comunicar aqui. Satisfação, bom dia. Ótimo. Bom dia, Geraldo. Bom dia para todos e todas que estão na escuta. E é uma alegria poder estar aqui, ou na Rádio Cultura, conversando um pouquinho do meu trabalho. Eu que tive a oportunidade, na semana passada, de estar representando meu município, representando Canguçu, juntamente do vereador Luciano Bertinetti, que hoje está presidente da casa, né, e do meu assessor, o Lucas, lá em Brasília. Podemos visitar alguns ministérios, conversar com pessoas que estão nas tomadas de decisões do nosso país e levar as nossas demandas aqui do município, né, um pouco das nossas dificuldades, para que possa se pensar a política pública que chegue em tempo, que chegue de acordo com a nossa realidade do município. Muito bem. Vereadora, quais foram as principais agendas? Quais os ministérios e quais os contatos que foram possíveis lá? Porque a gente sabe que a agenda é complicada, né? É complicado e eu sou bem, como é que eu vou dizer? Eu sempre tento fazer tudo e um pouco mais, né? Até no tempo que eu teria livre, eu achei agenda para fazer. Mas tem que ser, né? Não, são oportunidades únicas, né, que a gente consegue, então a gente tem que aproveitar ao máximo. A gente pôde ir no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no MDA, conversar com a parte que coordena as mulheres, pude ir no Ministério das Mulheres, no INCRA, também conversamos com o secretário que organiza a pasta dos quilombolas e povos tradicionais, então tem bastante assunto aí pela frente para mim poder contar um pouquinho para vocês. Que coisa boa. Vou começar já contando. Sim, isso, vamos lá então. Na segunda de manhã, cedo, a gente saiu daqui de Canguçu, eu juntamente de uma comitiva de vereadores, porque nós começamos a nossa agenda em Porto Alegre, Geraldo. A convite do Dr. Pedro, isso. Aqui, deputado da terra, né? Fomos lá para conversar com o chefe da Casa Civil do Estado para debater sobre a nossa 265 aqui, a estrada que eu transito todo santo dia, que fica ali próximo da minha casa, né? E lá naquele momento tivemos uma discussão junto da comitiva de Piratini também, porque o chefe do gabinete de Estado lá, ele se comprometeu, chefe da Casa Civil, perdão, se comprometeu em fazer os primeiros 10 quilômetros, esses que já são falados há bastante tempo, na qual até mesmo o senhor foi fazer, foi mostrar a realidade lá, né? Que hoje está horrível, as estradas, bom, é geral, né? O município inteiro está com as estradas em decadência, está muito ruim. E lá a estrada de Piratini está muito ruim, está horrível. E ele se comprometeu que os primeiros 10 quilômetros serão feitos. E aqui eu estou passando algo falado pelo que estava encarregado de representar o governador, tá? Não é algo que a Yasmin tá falando aqui aos ventos. É o que nós ouvimos lá, estamos passando para a nossa comunidade, para que a comunidade fique atenta e fique sabendo de todas as informações que se passam lá em Porto Alegre. Porque acho que é esse o papel de nós, vereadores, né? Ir buscar informações, fiscalizar, legislar e, ao mesmo tempo, passar para a população, né? Isso. Então, o chefe da Casa Civil lá em Porto Alegre se comprometeu dos primeiros 10 quilômetros, de Canguçu até mais ou menos Bertoldo ali, Bertoldo Tio. Depois, o próximo passo é fazer os 9 quilômetros do Cancelão até Piratini e, por último, fazer a ligação entre esses 10 quilômetros e os outros 9 quilômetros. Isso dentro dos 4 anos de governo que tem pela frente. Que sonho.
Um sonho. Um sonho, assim, ó, que eu converso com a nossa comunidade, com pessoas de 50, 60 anos, 70 anos, e eles dizem para mim, Yasmin, tomara que tu veja realizar, porque eu sonho com isso desde que eu sou criança. E a gente não quer perder essa esperança, né, Geraldo? Porque é uma região que é uma região pulsante, produtora de várias culturas, né? Fumo, milho, soja, madeira, pecuária, leite, e que a gente sofre a vida inteira com aquelas estradas ruins. Então, é um sonho realmente. Então, saímos de lá otimistas, né? Na esperança de que se concretize e... Claro, a gente vai continuar sempre cobrando para que aconteça e ter sempre atento para estar passando as informações para a nossa comunidade, né? Sim. E de lá, Geraldo, à noite embarcamos para Brasília e começamos a nossa agenda na terça-feira de manhã, na qual, no primeiro momento, fomos a secretária de Mulheres, do Ministério das Mulheres. Fomos muito bem recebidos e lá eu pude levar um pouco das demandas aqui do município, né? Na qual amanhã é Dia da Mulher. Isso. E ela já me antecipou que amanhã tem vários anúncios já voltados para as mulheres, então ela não pôde me contar o que é. A gente vai ter que ficar atento aí nas redes sociais, nos canais de comunicação, para ver quais serão as políticas públicas lançadas amanhã a nível de governo de estado, né? A nível de governo federal. Mas eu pude levar um pouco das nossas realidades aqui enquanto Canguçu, na questão da violência, que a gente tem dados bem significativos, né? Nós temos em torno de um pedido de medida protetiva a cada 2 dias. E isso é preocupante, porque nem todas as mulheres pedem medida protetiva, então os números de registros de violência doméstica eles são muito maiores do que esses dados que eu falei agora por último, né? Fiz um pedido também para mandar a Patrulha Maria da Penha aqui para o município, porque a gente não tem, né? E quando a gente fala em questão de segurança, a gente sempre esbarra na nossa delegacia civil, que tem pouco efetivo. Já fomos a Porto Alegre levar essa demanda para o Estado no ano passado. E aí agora, na oportunidade, eu levei essa demanda também para o Ministério das Mulheres, né? Porque não é um problema só de Canguçu. É um problema, provavelmente, a nível de país, o pouco efetivo nas delegacias. Tanto é que em Canguçu nós não temos uma delegacia 24 horas. E a gente sabe que a maioria das violências elas não vão acontecer ao longo do dia. A maioria delas pode acontecer à noite, quando ambas as partes estão em casa, né? Exatamente. Então, é preocupante a gente não ter uma delegacia 24 horas. E a gente falou um pouco disso, falamos sobre a importância de cursos para profissionalizar o pessoal e principalmente as mulheres que são o público que ficam mais em casa por conta de ser mães, por conta de dar conta do cuidado da família, né? Profissionalizar essas pessoas para que elas possam sair muitas vezes daquele vínculo de violência, de dependência financeira, né? Ter a sua própria independência, né? Isso nós já falamos em outro momento, né, Geraldo? O senhor é consciente disso também, acredito que boa parte da nossa população também é. E foi muito produtivo, assim, aquele momento. Anotaram todas as nossas demandas e está sendo muito bonito de ver o governo trabalhar, porque está todo mundo muito otimista e no momento de construção e reconstrução das nossas políticas públicas, né? No outro dia, nós conseguimos visitar o pessoal do INCRA, falar um pouco sobre Canguçu. Eu tive a oportunidade de conhecer o César Aldrigue, que é nosso conterrâneo. Canguçuense. Do Ares Alegre, eu acho. Isso mesmo, aqui desse lado aqui da Coxilha dos Campos, Ares Alegre. Tá de presidente do INCRA, presidente nacional. E como é bom, né, Geraldo, a gente vê uma pessoa que é nosso aqui, né? Isso. Saiu daqui, do mesmo lugar que a gente, estando num espaço tão importante quanto é o INCRA Nacional, que vai tratar de assuntos do país inteiro, né? Isso nos inspira, né? Porque a gente consegue enxergar que a gente vai conseguir florescer no lugar onde nos plantar, e se a gente tiver vontade de alçar voos maiores, todos podemos, né? Desde que nos dediquemos, estudemos e busquemos informação para poder estar avançando, né? Então, eu fiquei muito feliz assim de conhecer essa pessoa, uma pessoa 100% que eu tenho certeza que vai fazer um trabalho muito importante. Eu tive a oportunidade também, nós, né, eu falo eu, mas falo aqui também pelo Luciano Bertinetti, que esteve acompanhando,
de estar conversando com o secretário dos quilombolas e povos tradicionais. E aí, quando a gente fala em povos tradicionais, precisamos lembrar que os pomeranos também são povos tradicionais, embora menos organizados enquanto grupo, mas somos. E a gente precisa começar a se organizar. Aqui no município já tem pessoas que estão bastante inteiradas no assunto, né? Seu Nilson Pins é um que está sempre debatendo esse assunto. O Giales Raí Roots está sempre debatendo esse assunto também. Inclusive, ele organizou o grupo de dança aqui do município. Talvez já tivesse a oportunidade de assistir alguma apresentação, né? O grupo de danças... Grupo de dança folclórica pomerana. Talvez é que passa tom. O Giales também tem livro, né? Tem. Isso, o Giales é escritor, se formou agora esse final de semana. Até no final de semana. Até deixar aqui os parabéns para ele, se formou em letras. E ele é uma das pessoas que puxa esse assunto aqui no município, né? E quando a gente fala em povos tradicionais, a gente tem que lembrar que são os pomeranos, são os indígenas, são os quilombolas, né? São as outras etnias também que compõem o nosso estado. E a gente convidou o pessoal da Secretaria dos Povos Quilombolas para eles virem até Canguçu, numa audiência pública que vamos organizar neste ano. Que bom. Que queremos ter a presença deles aqui em Canguçu, para eles conhecerem mais de perto a nossa realidade, já que nosso município e eu falo isso com muita alegria, é o município com maior número de comunidades quilombolas organizadas, né? Nós temos nós temos 16 comunidades quilombolas organizadas dentro do município. São mais de 500 famílias. Então, é um número bastante expressivo, é um número que nos alegra muito, porque a gente consegue, com esse número, expressar toda a diversidade que existe dentro do nosso município, né? E ninguém melhor para falar das necessidades deles do que eles próprios, para o secretário, né? Então, a gente fez esse convite e vamos organizar para que eles possam vir conversar com a nossa comunidade, né? E qual é a possibilidade de eles virem, sinalizaram de que possam vir ou não? Sim. Eu tenho certeza que vão vir. Na semana retrasada, nós tivemos em Ulha Negra, não sei se o senhor ficou sabendo e o pessoal que está nos escutando, uma visita de 5 ministros do nosso governo Lula, inclusive num assentamento em Ulha Negra, num lugar bem rural, um lugar que está passando por muitas necessidades por conta da estiagem, assim como Canguçu passou, mas olha, para quem esteve presente lá, pôde ver que a necessidade e a dificuldade deles está ainda pior do que a nossa aqui no município. E eu sei que aqui no município nós temos lugares que estão sofrendo muito. E eles foram até lá para conhecer a realidade, para anunciar as primeiras medidas de enfrentamento da estiagem para o nosso estado, aqui, vendo a realidade do nosso povo. Então, eu tenho certeza que o pessoal vai vir também nessa audiência pública que nós vamos organizar em função dos povos quilombolas e povos tradicionais. E eu tive a oportunidade também, Geraldo, de estar participando de uma reunião da base do governo sobre a estiagem. Por quê? Esses primeiros anúncios, eles foram de extrema importância para enfrentamento da estiagem, porém, eles atingem um público apenas. Eles atingem os que estão mais necessitados nesse momento, que todos os públicos são importantes, né, Geraldo? Sim, a gente precisa atender a todos e todas. E esses primeiros anúncios, eles vêm para conseguir auxiliar aquelas pessoas que estão precisando de água em caminhão-pipa, que estão precisando de cesta básica, que nós temos muitas famílias aqui no município que estão necessitando, e veio de encontro a auxiliar também o pessoal das comunidades dos assentamentos. Isso. Tá? E nessa reunião que eu tive a oportunidade de participar, junto com o ministro da Agricultura, junto com todos os deputados federais do nosso partido, que está organizando essas políticas públicas do PT, junto com as representações da FETAG, FETRAF, e outros movimentos sociais organizadas pelo Bongás, que é o deputado que eu tenho orgulho de trabalhar junto, porque ele está sempre defendendo os agricultores familiares, a gente pôde debater
de políticas públicas que vão de encontro aos agricultores familiares tradicionais, que são aqueles agricultores que estão organizados em suas propriedades, que têm uma diversidade de produção e que esses primeiros anúncios não vão dar conta de abraçar, digamos assim, este público. Então, a gente está debatendo, está vendo quais são as possibilidades que podem ser feitas, algum rebate, algum recurso a baixo juro. E também outra coisa que eu frisei, né? Não adianta a gente só pensar no momento que está seco, fazer alguma coisa, mas a gente tem que pensar em estruturar as propriedades para conviver com a seca, com a estiagem. Exatamente. Porque a estiagem está sendo cíclica. Sim. A gente está tendo estiagem anualmente. Vez mais grave, né? Cada vez mais grave. Nos últimos 4 anos, nós tivemos 3 estiagens graves. E que ela vai deixando sempre uma pendência de um ano para o outro, de um ano para o outro, e os agricultores vêm se arrastando, né? O último governo não pensou em nada para conseguir rebater essa estiagem, para conseguir dar um auxílio para os agricultores familiares. E a gente precisa estar fazendo esse trabalho de auxiliar esses agricultores, porque é a agricultura familiar que produz alimento. É o agronegócio, sim, mas é a agricultura familiar que coloca alimento na mesa. Ô, vereadora, outra, quando você fala em recursos, ajudar o povo que precisa, aquele da água e tal, eu sempre gosto de alertar que esse público, ele precisa estar com a documentação em dia, o CAD único, muito o CAF. Importante. Muito importante. Precisa estar com a documentação em dia, precisa estar com o CAD único em dia, precisa estar com a ADAP em dia. Porque o que acontece? Muitas vezes as políticas públicas vêm, as pessoas não são beneficiadas porque elas não estão com a documentação em dia. E é algo simples. Eu sei que na correria do dia a dia a gente deixa passar, mas a gente precisa estar com as documentações em dia. Então, quem está com algum documento atrasado, organize, porque no momento que vir política pública, vai vir direto, não vai precisar estar passando por MPA, por Emater, por prefeitura, sabe? Vai vir, aqui, ó, se tu tiver com a tua documentação em dia, vai vir, entende? Então, a gente está tentando trabalhar para emancipar esses agricultores, só que todos têm que se ajudar, né? E eu vejo assim, pessoas dizem assim, tá, mas eu preciso fazer, eu não tenho financiamento, eu não tenho Pronaf custeio, eu não tenho financiamento de agricultura, eu não tenho nada, eu preciso. Justamente as pessoas que precisam, né? Sim. Não tem que estar vinculado a um financiamento para estar com a documentação em dia. Tem que estar com a documentação em dia sempre, e a gente sabe que os agricultores familiares, a maioria tem algum financiamento e tem Pronaf, e precisa estar com a documentação em dia para poder se encaixar nas políticas públicas que o governo cria, né? Frisei bastante a importância da gente pensar em políticas de estruturação das pequenas propriedades, das propriedades num todo. Porque se a gente não pensar em sistemas de irrigação, exatamente, nós vamos estar sempre apagando fogo. Que nem eu digo, a gente vai estar sempre apagando incêndio com um copo d'água. Porque vem uma estiagem, detona a plantação dos agricultores, acabam que perdem o seu recurso que viria para sustentar a sua família, para sustentar suas contas, para conseguir pagar suas dívidas no banco, e ficam devendo para o próximo ano. Então, a gente precisa pensar em estruturar essas propriedades com açude, com irrigação, para que eles não precisem depender só do clima, né? Hoje em dia, o quanto menos a gente puder depender do clima, melhor. Todos os anos, a plantação está sendo uma loteria. Então, a gente precisa pensar em programas de governo que venham a suprir essa necessidade, né, de açudagem, de irrigação, de melhoria nas propriedades, para que a gente não fique sempre dependendo de política pública de governo. E outra, o governo não vai conseguir dar conta de auxiliar a todo mundo. Todos os anos, né? Todos os anos. A gente sabe que os recursos serão sempre limitados, né? E os agricultores também não querem viver a vida inteira sendo auxiliados. A gente quer ter a nossa emancipação enquanto agricultores. Porque o auxílio por melhor que ele chega não é o rendimento da produção que ele teria, né? Jamais, jamais. Então, a gente sabe. Tem seguro. Mas o seguro não cobre o que daria a renda do produto, né? A gente sabe, né, que todo e qualquer seguro mal cobre muitas vezes o investimento que tu tem. Exatamente. Então, a gente precisa se organizar para ter as propriedades bem equipadas, para não precisar estar dependendo de seguro, estar dependendo de auxílios. E ter a produção desejada, estimada que as pessoas fazem, né? Claro que sim. E aí, só para... Sim. Só para lembrar, só para terminar aqui o assunto que eu estava falando, Geraldo, tivemos todas essas agendas em Brasília e falamos sobre todos esses assuntos, mas aqui
no nosso estado, está sendo criado na Assembleia Legislativa uma comissão externa dentro da Assembleia Legislativa, coordenada pelos nossos deputados, para tratar sobre a estiagem no Rio Grande do Sul. E lembrando, né, que uma comissão na Assembleia, ela dura os 4 anos de legislatura, e quem vai coordenar essa comissão é o nosso deputado Zé Nunes, que está sempre engajado nos assuntos da nossa agricultura familiar, da fumicultura, né? E ele vai estar coordenando essa comissão, e eu vou estar sempre por perto também, participando das reuniões para ver o que são as discussões, e com certeza dali se encaminharão proposições para nível de país, né? Para estar criando política pública. Muito bem. Vereadora, te agradecer demais aí a presença. Nosso tempo, infelizmente, corre tão rápido, né? Que bom trazer boas notícias aí para a nossa comunidade. E é isso, né? Tem que sair muitas vezes para fazer o trabalho de fora de casa também, né? É conhecendo para longe e fora de casa que a gente traz ideias novas para dentro de casa, né? Exatamente, né? E assim, ó, eu gostaria de frisar uma coisa, Geraldo, que eu sempre digo para as pessoas. Quanto mais eu conheço outros lugares, mais eu gosto e vejo que Canguçu tem boas oportunidades e como Canguçu é um lugar bom de viver. Tem todas as nossas dificuldades que nós sabemos que tem. A recém nos falava das estradas, as nossas estradas estão horríveis, as nossas estradas precisam de uma atenção do governo municipal, que é importantíssima. Vocês recebem reclamação, eu recebo reclamação todos os dias. Eu sei, nós temos um município com muitas dificuldades, mas nós temos um município riquíssimo de oportunidades e riquíssimo enquanto povo, que trabalha, que corre atrás do que quer. E quanto mais eu conheço lugares diferentes, mais eu vejo como aqui é um lugar bom de viver, e a gente está em constante evolução e crescimento aqui no nosso município. Eu tenho muito orgulho de ser canguçuense. Coisa boa, a gente também tem. Obrigado, vereadora, até a próxima. Obrigada, Geraldo. Obrigada por sempre abrir esse microfone para a gente estar falando do nosso trabalho, e fico à disposição da comunidade. E, muito importante, eu sei que aqui está querendo me tirar o microfone porque eu falo demais. Gostaria de desejar um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que estão na escuta, né? E lembrar que amanhã não é só um dia de comemoração, mas também um dia de luta pelas nossas pautas, pelas nossas causas enquanto mulheres, pelos nossos direitos. Um abraço e um beijo para todo mundo que está aqui na escuta, e muito obrigada pela oportunidade, Geraldo. Comerciais Fonsequinha, voltamos já. 8h59. Que tal usar a sua nota do